Senhoras e senhores, 5 anos depois, eu volto com meu rosto, com a minha face, pro Diego TV, para uma entrevista muito especial com o Sargento Ferraz, ele que é primeiro sargento da Polícia Militar do Paraná, certo, sargento? Tudo jóia? Tudo bem com o pessoal que Tudo está bem? interagindo na nossa primeira entrevista e vamos estrear a entrevista aí com o nosso amigo Diego hoje. Exatamente. Então, primeiro contando rapidamente a história como eu descobri o canal do Sargento Ferraz, eu nasci em 2003, portanto esse é o meu ano de alistamento, e eu encontrei o seu canal falando, né? Te achei muito inteligente, gostei bastante do conteúdo. E como eu já venho passando por esse processo de reformulação do Diego TV, colocando mais a cara, trazendo alguns temas da atualidade desse mundo militar, te escolhi, fico muito feliz que você tenha aceitado esse nosso convite. Primeiro, começando, eu sei que você tem a dupla carreira, já passou tanto pelo Exército quanto pela Polícia Militar. Quero que você contasse em que momento da sua vida, foi na infância, foi na juventude, que você percebeu que o mundo militar era o seu norte e como foi esse período de iniciação no exército, por favor. Quando eu percebi, na realidade, desde pequeno mesmo, desde quando eu era moleque mesmo, criança, eu já tinha uma admiração muito grande pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro, né? Tanto que os meus brinquedos ali, quando a minha mãe comprava, era soldadinho, que vinha antigamente os pacotinhos, que vinha aeronave, vinha os soldadinhos. Então eu fazia, ela comprava também aqueles soldadinhos de plástico, aeronave, já, desde aquela época eu já me encantava com esse tipo de militar, dessas situações, de brincar mesmo de militar, né? Então aí foi passando o tempo, como eu já tinha essa vontade, esse desejo, e admirava muito, eu gostava de assistir também os desfiles de 7 de setembro, que sempre tinha, né, na TV, era muito bacana para nossa época, a gente gostava muito, admirava de ver o exército desfilando e tal, foi me chamando a atenção e o interesse de conhecer melhor as Forças Armadas. Então, quando eu fui ficando mais velho, que eu sabia que quando chegasse próximo dos 18 anos tinha que se alistar, né? E nessa época, na minha família somos em quatro irmãos, né? Dois masculinos e duas femininas. Eu tenho uma irmã que namorava na época, né, era um militar do exército, né? Chegou a ficar até noivo com ele e tal. E ele era o sargento em carreira da ESA. E ele conversou comigo, falou: você tem interesse em servir as Forças Armadas e tal. Eu trabalho em Castro, Paraná, se quiser, eu dou uma força para você entrar, já que esse é o teu sonho, teu objetivo, né? E por intermédio dele, eu me alistei, tal, lá na cidade de Castro e tal. Acabei passando em todas as etapas, né? Quem está passando, pessoal, as etapas de alistamento, tal, seleção geral, complementar. E acabei incorporando. Então, eu entrei no Exército Brasileiro por intermédio dele, pela minha vontade, né, de querer ser militar. E lá daí eu fui descobrindo como realmente funcionam as Forças Armadas, né? Sargento, quem passa pelo exército, você ficou 7 anos ao todo, foi isso? Eu sempre falo pro pessoal, foram 6 anos, 10 meses e 4 dias. 6 anos, 10 meses e 4 dias. E a gente sabe que quem passa por uma experiência como essa, né? Quem ingressa num mundo como esse, acaba sendo exposto a um cotidiano muito diferente, né? Então tudo aquilo. O que você acha que te mais marcou, o que mais te marcou lá dentro? E qual que é a principal diferença entre quem que você sente entre quem vive uma vida dedicada ao militarismo e a quem vive na sociedade civil? Então, o que a gente percebe muito na vida, na caserna, tanto no Exército Brasileiro, no militarismo, que a gente vive por bastante regras que são diferenciadas da vida civil, né? Coisas que para um jovem na vida civil é uma coisa, tipo, você ter que chegar e prestar uma continência para falar um bom dia para alguém, ou pedir permissão para falar com o superior, para uma vida civil, uma pessoa observa e acha, mas a que ponto que importa eu chegar e pedir permissão para falar com o fulano, assim, tipo, o exército, o militarismo, ele cultua algumas coisas que no mundo civil, para as pessoas civis, parece que não vai fazer diferença nenhuma. Mas são os pilares da hierarquia e disciplina que, desde os primórdios da criação do exército brasileiro até hoje, eles continuam. E se você observar as grandes empresas, até quando elas fazem a divisão lá dos gerentes, supervisores, funcionários, eles seguem uma hierarquia. E é copiado das Forças Armadas, do Exército, porque se não tiver uma hierarquia, uma disciplina, nenhuma empresa vai conseguir trabalhar corretamente. Então, no Exército Brasileiro, quando o jovem entra lá, a gente entra assim sem saber como funciona. E quando chega lá, é um choque de realidades, porque você aprende tá bem asseado, roupa bem passada, frisada, calçado limpo, né? Você aprende que tem que fazer sua higiene pessoal, barba, né? Cabelo cortado, né? Não pode ter barba. Você tem os horários para sua alimentação. Seu café da manhã é 7 horas, é 7 horas. Não é 7h01, não é 6h59, é 7 horas. Então é bem rígido nesse sentido do efetivo, de muitas pessoas juntas, não tiver uma maneira de controlar, você não tem como ter uma harmonia ali, porque
Imaginou um batalhão ali com 100, 200 pessoas, né? Então tem que ter uma maneira de controlar essas pessoas. Só que é uma maneira interessante, como a gente sempre fala, até o sargento Elton, né, que agora é segundo tenente, primeiro tenente, ele falava, o exército não é um reformatório. Porque normalmente, às vezes, os pais, né, têm uma visão diferente. Eles acham, vou mandar meu filho para lá, ele vai virar gente. Não é por aí. Tipo, a educação nossa já vem de casa, do berço. Lá nas Forças Armadas, eles só vão dar uma lapidada em você, né? Mas, tipo, mostrar as regras, mas não quer dizer se você é uma pessoa que, tipo, não respeitava algumas regras, foi pro quartel, não quer dizer que você vai melhorar, vai depender da pessoa, né? Só que lá dentro ele vai ter que seguir aquelas regras, né? Só que o exército não vai reformar, não vai mudar aquela pessoa que infelizmente já não, né, uma pessoa já que está meio fora da, digamos assim, não está indo seguindo o que é o correto, né? Mas o exército é uma experiência de vida muito bom, o companheirismo. Você, quando vai servir o quartel, você conhece pessoas de toda parte dos municípios, né, que vão servir lá da cidade, da tua região que você está. Então você conhece muitas pessoas. Você vai conviver com pessoas, cada um com o seu jeito diferente. Você vai dormir num alojamento lá com mais de 20 pessoas, né? Tanto lá tem um respeito lá do horário para apagar as luzes, 10 horas de silêncio, né? Todo mundo pode fazer barulho para respeitar o sono do outro que vai acordar de manhã, né? Então ele tem várias regras que ajudam que possa melhorar o valor, né, do jovem que está chegando ali. Então, para mim, o exército foi uma experiência muito boa, me ajudou muito, né? É, porque eu já gostava das Forças Armadas, então para mim foi mais fácil, né? Mas o exército, para mim, o exército brasileiro é muito interessante para os jovens. E eu gostaria de entender qual foi o momento em que houve essa transição, quando que você entrou na Polícia Militar e o que que te levou a entrar para esse ramo, né, das Forças Auxiliares da nação. Então, quando eu entrei no Exército Brasileiro, como comentei, né, intermédio de um amigo meu, daí me mostrou os cursos que tem, né, que a gente sempre está comentando, os jovens, né, os cursos aí da ESA, SpaceX e tal. Eu tinha interesse, a vontade de passar no concurso da ESA. O que que é a ESA? É uma escola de formação de sargento, onde você pode ser um sargento de carreira, né? Porque no Exército tem várias maneiras de você seguir, não seguir carreira, mas atingir algumas graduações. Mas eu queria passar na ESA, que era o meu intuito. Então eu comecei a estudar. A gente fala para pirar, né? Para pirar, porque quem não sabe é estudar, né? Então a gente estudava muito para o concurso da ESA. Então, nesse tempo que eu entrei, foi em 97 que eu incorporei o Exército Brasileiro. Em 98 eu comecei a estudar, estudei em 98, 99, até 2000 e tentava fazer a prova da ESA, mas não logrei êxito no concurso da ESA. Mas como eu gostava do militarismo, eu observei na Polícia Militar também, que ela baseia-se pelas mesmas disciplinas do Exército, né? Vislumbrei e achei interessante também partir para aquele lado, né? Para conhecer, era uma força militar também, por ser, mesmo que seja auxiliar, mas ela segue o mesmo estilo do Exército, né? Só que o trabalho é um pouquinho diferente. E acabei prestando concurso em 2001, não passei, passei em 2002. Daí eu ia dar baixa, que no meu tempo que eu servi ficaria 7 anos, agora que aumentou para 8. Então eu ia dar baixa quando fechasse 7 anos de exército, eu estava com 6 anos, 10 meses, né? Faltava alguns meses para fechar 12, dar os 7 meses para dar baixa. Acabei passando esse concurso da Polícia Militar do Paraná, de Santa Catarina, e optei por entrar na Polícia Militar do Paraná. E esse período que você já tinha passado no exército te fez com que essa caminhada na polícia fosse facilitada ou fosse diferente? Então, aqui eu falo de entendimento de ordem, da hierarquia, aprender ordem unida, se eu não me engano, é equivalente, né, nas duas forças. Você sentiu que fez diferença, ajudou já ter tido essa outra Sim, experiência? sim, nas Forças Armadas, por eu ter ficado um certo tempo lá e ter chegado à graduação de cabo, e, tipo, no caso, o Exército, a Avenida, a gente faz direto, tem algumas instruções de tiro, né? E para identificar postos de graduações, quando eu entrei na Polícia Militar, porque quando se passa um concurso público e civil, também vai ser a mesma coisa. Um jovem que entra no Exército com 18 anos, e na Polícia Militar, como eu tenho limite de idade um pouco maior para prestar o concurso, então não estava entrando só jovens de 18. Que nem eu, quando passei, estava com 25. Então entrou várias pessoas com 26, 27 anos. Mas a realidade é a mesma. Ela entra, a doutrina é a mesma. É uniformizado, cabelo cortado, barba feita. E a única diferença é que na época que eu servi o Exército não tinha como posso ser para você, a presença feminina nas Forças Armadas, em 97 até 2004. Nas polícias militares já tem a presença feminina, então para nós foi uma diferença assim, quando chegar num quartel, numa escola de formação, e se deparar com o efetivo feminino também mesclado com o masculino, que no Exército até então, quando eu estava, só tinha masculino. Depois de 2004, o Exército começou, né, a incorporar as mulheres como sargento de saúde, né, alguns oficiais tal,
colocar na tropa, né? Mas não tinha essa figura do feminino. E quando eu fui fazer o curso de formação de soldado, que foi em São José dos Pinhais, na Academia do Guatupê, lá tem uma escola de formação de oficiais. E lá tem os pelotões que já tem as oficiais, os misturados, né, masculino com feminino, e já são superiores, no caso, porque são cadetes, né? Vão ser oficiais superiores aos soldados. Então a gente já tem que prestar como se fosse um tenente, né? Só que é feminino, mas você presta essas obrigações normais como masculino. Então para nós foi uma coisa diferente, porque já nós não víamos a figura do sargento feminino, da mulher, né? O cabo, né? O tenente, e ajudou na parte do que a Ordem Unida é mesmo, né? Então isso facilitou muito, porque eu já sabia a Ordem Unida, então eu não sofri igual os outros jovens que foram entrando, eu não tinha conhecimento nenhum, tinha que aprender do zero. Os tiros ajudou, só que as armas da Polícia Militar eram diferentes das armas do Exército. O Exército já fuzil 762, a PM era revólver calibre 38 na época, né? Agora, quando eu entrei em 2004, depois foi mudando para pistola .40, as armas calibre 12, fuzil 556, tal, foi dando uma evoluída quando eu entrei começou a mudar algumas armas. Então no IB tinha alguns tipos de armamento e na PM outro. Mas no geral, ela me auxiliou a saber os pós-graduações, né, que são os mesmos, para saber como se portar, como entrar numa sala sem pedir permissão, sempre mais antigo, tal, apresentação individual, então facilitou muito a minha vida no curso de formação. Entendi. E eu sempre, quando eu converso, agora pela primeira vez formalmente, com uma pessoa do meio militar, mas informalmente também, eu gosto muito de saber o que marcou, como eu já perguntei sobre o Exército. E agora a pergunta é a mesma. Primeiro, em termos de ocorrência, né, do seu tempo de patrulhamento, né, de rua. Qual que foi a ocorrência mais longe da realidade, mais surreal que você já presenciou? A gente está no Exército brasileiro, né, fazendo essa analogia ao Exército da PM, você treina, você pratica uma coisa para um inimigo, né? Supostamente o país entrar em conflito com outro país, né? Mas uma coisa que, graças a Deus, nosso país está longe de ocorrer, mas você é preparado para aquilo. E quando você entra na Polícia Militar, o choque é diferente, porque após a tua formação ali, você todo o período de escola, aprender leis, né? Direito penal, direito constitucional, tiro e tal, você vai fazer o quê? Você vai chegar numa unidade pós-formado, vai chegar num batalhão, numa cidade que você não conhece, como eu sou daqui de Irati, fiz escola em Curitiba, numa localidade que você não tem conhecimento de nada, vai incorporar uma viatura com mais um colega seu e vai se fazer o patrulhamento pela cidade, né? Então, atendendo vários tipos de ocorrência, furto, roubo, Maria da Penha, que é desinteligência, né? A mulher briga com o marido, chama a viatura, desde uma ocorrência simples, uma criança vai se afogando, você vai poder tentar socorrer, porque você aprende algumas técnicas para, né, ajudar, como uma ocorrência de um roubo, que é uma ocorrência mais grave. Mas a ocorrência mais grave, assim, que eu peguei mesmo foi após vir para cá, para Irati, digamos assim, que eu trabalhava na Rotan na época, que teve uma situação aí de, que a gente fala dos caixeiros, né? São pessoas que fazem assalto aos caixas eletrônicos, né? Na madrugada, eles se reúnem, 10, 20 meliantes, e vêm de carro, vêm fortemente armados, né? Sempre com fuzil, e na madrugada vem, explode o banco, entram lá e tiram dinheiro e tal. Então essa foi uma ocorrência que uma cidade próxima ocorreu na madrugada, de alguns meliantes lá, os caixeiros, como a gente diz, tentar fazer o roubo nesse banco, nessa cidade. Nós estávamos em serviço nessa data, sabe? E eles estouraram a caixa eletrônica e tal, pegaram dinheiro, fugiram. Como a região do interior, ela tem umas regiões muito estrada de chão, em mato e tal, próximo um município do outro. Esse município que aconteceu esse roubo pediu apoio para a nossa cidade, né, que era mais próximo, e a gente deslocou até para tentar fazer o cerco para pegar esses meliantes, né. E eles não sabiam muito qual o itinerário deles, que eles tinham ido, tal, rota de fuga, e acabamos entrando para uma outra cidade próxima ali, que é Rebouças, tá, uma cidade próxima desse local onde ocorreu esse roubo, umas 3 horas da manhã, mais ou menos, e rodamos um bom tanto na estrada de chão, e acabamos se perdendo. Não localizamos os meliantes. E quando paramos a viatura, umas 3 horas da manhã, uma estrada de chão, à noite, chamamos no rádio perguntando se o pessoal tinha localizado, eles falaram que não. Só que daí quando nós paramos a viatura, a estrada de chão, uns 100 metros, vimos umas luzes nos carros. E essa luz do carro estava vindo quando ela bateu a luz na plotagem da viatura, que eles viram que era a viatura da PM, né, da Rotan, ou da PM. Eles pararam o carro.
Quando eles pararam, nós embarcamos novamente na viatura e fomos para ir de encontro com eles. Quando a gente alinhou a viatura na estrada de chão para ir em direção a eles, estavam distantes uns 100 metros, eles desembarcaram do carro e começaram a atirar, né, contra a gente. Devia estar uns 3 ou 4 tiros de fuzil. Então aquela hora foi uma hora que marcou muito, porque nós não esperávamos essa reação tão rápida deles. Então já começou a dar aquele estouro, nós só olhamos e pensamos, agora foi, né? Tomar um tiro de fuzil, não tem o que fazer, né? Daí deu aqueles estouros, só deu tempo pra gente desembarcar e fazer o revide, né? Então fizemos um revide, né, com eles, atirando e tal. Esse carro, eu lembro que ele deu cobertura, tava em 2 carros, os que estavam atrás saiu, fez a volta e acelerou. Ele fez a volta e foi. E daí nisso ele pediu apoio das viaturas e tal. Daí só que a gente não desceu de imediato, porque se você desce rápido, você pode estar escondido no mato e fazer uma emboscada. Então nós tivemos que esperar um pouco. Daí quando nós fomos descendo com a viatura devagar, eles tinham jogado uma garrafa de vidro, uns miguelitos que a gente fala, são ouriços de metal que eles fazem assim para poder furar o pneu da viatura. Aí tava as cápsulas do fuzil deles e tal. Depois de uma apoio das viaturas, mas os carros deles fugiram, a gente não conseguiu localizar. Então essa foi uma ocorrência assim, bem marcante, né? Porque foi uma situação bem complicada. Eu nunca tinha levado a tiro de fuzil, né? E não espera levar, né? Então foi uma situação assim que deixou aí também de cabelo em pé. Sargento, uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a vê-lo, a te acompanhar, foi quando eu fiquei sabendo da história das medalhas. Eu sei que aconteceram nesse seu período, já enquanto policial militar, algumas situações muito atípicas, muito especiais, né? E eu gostaria aqui que você as contasse, como foram esses casos aí, que sem dúvida nenhuma te marcaram muito. Passando aquele caso, que é uma das situações que marcou o operacional, que né, a gente acabou de relatar, né? E teve um episódio assim que me marcou e o que que foi? Foi uma situação de um incêndio, que até gerou uma promoção para mim, uma graduação acima. Então, o que aconteceu na época, em 2010, eu era cabo da Polícia Militar e trabalhava na Rotam, aqui na minha cidade. Tipo, a gente sempre lembra o seguinte, quando eu ia para minha casa, eu tinha um trajeto meio que definido. Eu sempre seguia aquele caminho e, né, para ir para minha casa. E nessa madrugada que nós paramos o serviço, eu estava sem serviço, acho que se não me engano, eram umas 3 horas da manhã, resolvi mudar o percurso. Não sei por quê, né, alguma coisa tocou minha cabeça, minha mente, não, vamos pegar esse caminho. Talvez eu ir reto, eu peguei a direita, digamos assim, né? E quando eu estava pegando esse caminho, contrário ao que eu sempre era de costume, eu me deparei com uma casa de esquina em chamas, uma casa de madeira. Tava pegando fogo nessa casa. E eu lembro que tinha dois garotos, 2 jovens na esquina, né? Eu parei o meu carro particular, perguntei para eles se tinha alguém na casa, eles falaram que não tinha ninguém, né? E eu falei, acionaram o bombeiro? Eles falaram, ligamos para a PM. Eu falei, não, liga para o bombeiro, que o bombeiro vai poder apagar o incêndio, né? A PM não tem o que fazer. E daí, como a casa era de esquina, né? Continuei com o meu carro devagar pela lateral da casa e quando eu observo na direção da casa, eu vejo uma mulher batendo na janela da casa pelo lado de fora e outras pessoas para lá de dentro batendo na janela, né? E ela pedindo por socorro para tirar a família dela que estava no entorno da casa que estava pegando fogo. Que era uma casa de madeira, né? E o fogo tinha começado pelo lado esquerdo e estava indo para o lado que ela estava. Eu lembro que eu parei o carro, pulei o muro da casa e a casa era de madeira, era vidro antigo, não era esses vidros de temperado, era vidro daquelas de madeira de levantar assim. Não sei como, né? Por Deus, não sei como que foi, que eu catei nesse vidro, nessa janela de madeira, puxei e arranquei a janela. Quando eu arranquei a janela, começou a entrar oxigênio para dentro daquele cômodo, o fogo começou a pegar um pouco mais rápido. E daí, quando eu observei dentro daquele cômodo, estava o marido dela, a irmã dela, tinha umas 2 criancinhas, tinha umas 4 pessoas mais ou menos dentro do cômodo. E o cara já estava cansado, porque o que aconteceu? Ele estava com a esposa num quarto, começou a pegar fogo na casa, ele abriu a janela, pulou com a esposa e foi entrar no outro cômodo para tentar tirar o resto das pessoas que estavam naquele quarto. Quando ele entrou, ele não conseguia pegar os filhos e pegar as pessoas que estavam lá, porque quando ele pegava, chegava próximo da janela, a janela fechava. Daí ele levantava a janela, as crianças corriam porque estavam com medo, né, do fogo, para próximo da cama. Ele vinha e tentava buscar elas para perto e abria a janela, as crianças escapavam. E começou a entrar muita fumaça e ele começou a ficar já, né, perdendo os sentidos. Então, na hora que eu arrebentei a janela, eu pulei e auxiliei ele a tirar as pessoas que estavam dentro do cômodo, colocamos para fora, as crianças que estavam lá, e a cunhada acabou desmaiando porque inalou muita fumaça. Daí eu acabei pulando para lado de fora, ele não alcançou, tirei, ajudei a tirar as crianças, ele e essa moça para rua.
E a mãe a esposa do senhor falava para mim, minha filha tá lá dentro. E eu já tinha tirado as pessoas daquele cômodo, só que a filha dele estava na sala, onde iniciou o fogo. E eu tentei por várias vezes entrar novamente, mas depois que nós tiramos aquelas pessoas, o fogo aumentou muito rápido, por ser uma casa de madeira, eu não conseguia acessar mais aquele cômodo. Então eu entrava e saía, aquela fumaça, estava conseguindo respirar. E a mãe gritava para mim, salve minha filha, salve minha filha. Então isso me marcou muito, sabe? Porque eu não conseguia acessar aquele cômodo e tirar a filha dela, né? E daí fui, peguei, tirei isso para fora e tal. Retornei pro quartel, que era bem próximo. Pedi para avisar o bombeiro, que estava pegando fogo numa casa. Falaram os policiais lá do Cupom, na central, lá já tinham ciência e já tinham acionado os bombeiros. Quando eu retornei, o bombeiro já estava iniciando o combate ao fogo. Daí eu lembro que a gente pegou e tirou o carro do senhor que estava na garagem, estava conseguindo pegar fogo. E, infelizmente, a filha dela, né, acabou morrendo nesse episódio, uma criança de 2 anos e pouco, né? Então, essa foi uma ocorrência que marcou muito, né? Você não consegue, digamos, cumprir, né? Ajudar todos, né? Foi bem forte. Mas passou, né? Graças a Deus, a família tá, hoje em dia, eles não ficaram muito bem, né? Porque, por causa desse psicológico, foram morar para outra cidade e tal, né? Mas as crianças já estão grandes e tal. E por causa desse fato, acabei sendo promovido para a bravura, né? Na Polícia Militar, no Exército, tem essas promoções da bravura quando você comete algo incomum de coragem, né? Aberta uma sindicância para analisar se ocorreu tudo dessa forma mesmo e você é promovido. Então, nessa situação, eu fui promovido a terceiro sargento. E depois, na Rotan, de novo, 2016, virado de ano também, deu situação de incêndio em uma residência, né? Um senhor estava preso na casa. Nós, essa equipe da Rotan e mais uma equipe da RP, a gente fala, 2 policiais, chegamos no local, pegamos uma picareta, tivemos que quebrar a parede da casa, para poder socorrer o senhor, que a casa estava pegando fogo também, tinha grades nas janelas, nas portas. Conseguimos socorrer esse senhor, tirar dentro da casa. E foi a situação que fui promovido mais uma vez para a bravura. Cheguei à graduação do primeiro sargento, os soldados estavam comigo saindo a cabo. E nessa situação a gente ganhou, né, conquistou a medalha de humanidade, né? Que o Estado dá também, que é para quem faz algo em comum de coragem, né? Então essa foi a história das 2 promoções e da medalha de humanidade que nossa equipe conquistou, né? Cada um conquistou a sua. Até posso mostrar para vocês que depois eu pego e mostro para você ali. Na Polícia Militar, né? Tem um local para guardar a medalha. Do lado aqui, no fundo aqui, ela tem o brasão do estado do Paraná. Na frente ela tem um homem socorrendo o outro ali, deitado nos braços. Paraná aos seus heróis na frente. E atrás ali ela vem o estado do Paraná e o escrito Medalha da Humanidade. Sargento, uma coisa, para quem tá dentro desse mundo e mesmo para quem tá fora mais ainda, às vezes a gente se vê tanto avaliando as Forças Armadas como a polícia, a gente se pega numa confusão no sentido operacional, no sentido hierárquico, por causa de todos os postos e graduações, né? Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta direcionada se a hierarquia, né, em termos desses postos e graduações entre o EB e a polícia é igual, né? E depois entrando, principalmente na área enquanto policial militar, qual que é a diferença prática de um soldado, de um cabo, de um sargento no dia a dia? Como a Polícia Militar são forças auxiliares às Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas, na época de ditadura e tal, tinha algumas situações que teria que estar cuidando das cidades, né? E o exército não tinha como fazer, cobrir toda a situação, né? E com as missões que ele tem. Então, foi criadas as polícias militares. Cada estado tem a sua polícia, né? E na lei, qualquer onde for pesquisar, ela aparece como as forças auxiliares. É isso que causa um pouquinho de, vamos dizer assim, ego para um, para o outro, para tanto policial militar como das forças armadas, porque às vezes tem um ou outro, mas tá acabando isso. O pessoal acha que, porque eu sou das Forças Armadas, eu não devo obrigação para Polícia Militar, porque é Força Auxiliar. Só que o serviço da Polícia Militar é totalmente diferente do Exército Brasileiro, né? E às vezes as pessoas não têm um conhecimento um pouco da lei, como ela funciona, né? No que a Polícia Militar é amparada para efetuar algumas situações, né? E o pessoal cai numa crítica ali, mas faz parte. Mas entre os postos e graduações da polícia e do exército, a diferença do exército, que ela tem até o general, né? Ela começa do soldado, vai o cabo, o terceiro sargento, segundo, primeiro, subtenente, aspirante oficial, segundo tenente, primeiro capitão, major, tenente-coronel, coronel, general e marechal em caso de guerra. Nas polícias militares não tem
o marechal. O posto máximo é coronel, mas o soldado, que as praças que a gente fala que é do soldado ao subtenente, são iguais à do Exército Brasileiro, e os oficiais da PM e do Exército Brasileiro, Marinha Aeronáutica, também são iguais aos postos. Só o Exército que aumenta o general, né, que nas forças auxiliares das polícias militares só vai até coronel. Mas a função ali é a mesma. E o que a gente fala, antiguidade, um cabo da polícia militar, ele é superior ao soldado do exército, porque ele é um cabo. Então não tem como só porque o soldado é do exército ele achar que ele é superior ao cabo. Não tem como por causa das graduações. Pode ocorrer de dois soldados das Forças Armadas e auxiliares do exército mais antigo, porque é federal, mas não o soldado ser superior ao cabo, porque o cabo é uma graduação acima, né? E dentro da polícia militar, as pós-graduações são esses que a gente acabou de falar, e normalmente numa viatura que a gente observa, atendimento de ocorrência, trabalha dois soldados, né? Normalmente o graduado que a gente fala, ele é o comandante das equipes, então depende de cidades, tem duas, três, quatro, cinco, seis equipes, vai ter um graduado que vai estar comandando, digamos assim, essas equipes, e nas cidades maiores, capitais, tem a figura do oficial, né? O segundo tenente, o primeiro, o aspirante que a gente fala que é em Curitiba é o CPU, comandante de policiamento da capital, que ele é responsável. Então, tipo, das cidades maiores, São Paulo, qualquer cidade grande, tem vários batalhões da Polícia Militar. Esses batalhões dividem a área, eles que atendem as ocorrências naquela área, né? Dentro daquela área vai ter o oficial lá que vai ser responsável e as viaturas que vão dar atendimento de ocorrência. Então, normalmente, uma viatura é composta por dois soldados. Às vezes é um soldado e um cabo, né? Um soldado e um terceiro sargento, e assim vai. Quando o sargento ele chega à graduação de segundo sargento, né? Ele já começa a fazer, ele começa a se direcionar para a parte mais administrativa. Então, os operacionais normalmente são soldados, que sempre atendimento de ocorrência, o cabo, o terceiro sargento. Quando o sargento chega ao segundo grau, ali a ser segundo sargento, ele já começa a trabalhar numa seção em um batalhão, né? Nós temos várias seções, né? Que no Exército chamam de S2, S3, S4, na PM, por ser polícia, é P, P3, P4 e tal. Que são mexe com a parte pessoal, a parte administrativa, a parte de material, armamento e tal. Normalmente esses sargentos vão migrando para essas funções. Quando sai primeiro o sargento também tem essas funções. Cidades menores que têm os destacamentos, o sargento ou cabo, eles comandam esses destacamentos, né? São comandantes. Daí então tem um destacamento com uma quantidade X de habitantes, vai ter um cabo que vai comandar e alguns policiais que vão fazer atendimento de ocorrência. Então, quanto mais antigo a gente fala, mais graduação o praça tem oficial, ele vai saindo da operacional e vai ficando mais parte administrativa, né? Então, os ali no início de carreira, todos trabalham na rua. Mas a função que o soldado exerce com patrulhamento na rua, um sargento terceiro pode fazer a mesma função. A diferença é que ele é o graduado mais antigo, né? Vai ter mais experiência. Mas atendimento de ocorrência entre soldado e um cabo atendendo a ocorrência não tem uma diferença, porque o sargento não vai atender a ocorrência. Se ele estiver na viatura escalada, ele vai atender a ocorrência igual ao soldado. Não é demérito nenhum, né? São as funções ali. A gente Com sabe que o certeza. graduado, no final ele decide, né, a ocorrência, ele passa a última informação, a última orientação, né? Mas assim que é dividido, né, as funções dos soldados, diferente do exército, né, que o exército é totalmente diferente, o treinamento fica quartelado, né, então ali muda um pouquinho a maneira de trabalhar. Nós dizemos que a polícia militar era mais profissional, né, porque do exército, né, a gente fala assim porque nosso trabalho é concursado, né, tem estabilidade, o soldado que entra para o serviço militar ele não tem essa habilidade, que ele vai tirar um ano, agora são 8 meses, né, ele vai sair, para ele poder ficar, ele tem que fazer algum concurso, daí sim ele vai ser de carreira, mas isso aí é uma outra história, né? Historicamente, existe uma rixa entre talvez determinada parcela da sociedade que é menos afável ao trabalho da polícia e, evidentemente, é uma parcela da sociedade que costuma apoiar mais esse trabalho policial. Na sua experiência enquanto tanto militar do B como policial militar, você sente que, no geral, as pessoas são mais receptivas, temem a presença policial, apoiam, reprovam? Qual que é a sua impressão sobre isso? Para mim, eu posso falar um pouco a respeito do meu estado, do Paraná, né, do que eu sinto, porque Rio de Janeiro é uma realidade à parte, né? São Paulo é outra realidade. São Paulo Cada aqui. policial tem sua realidade, com as suas ocorrências, o nível, né, de ocorrência é diferente. Então, aqui no Paraná, a gente vê, tipo, não é. Eu acredito que a grande maioria vê bem o serviço da Polícia Militar. Normalmente, quem não gosta muito é aquela pessoa que cometeu um ilícito, né? Essa pessoa não gosta. O problema é que a gente sempre brinca é o seguinte: o policial militar ele não é convidado para a festa, entre aspas, ele vai lá para acabar com a festa. Então, dificilmente alguém vai gostar que você está fazendo reunir a tua família, está sendo uma carta com som alto, você não vai
Pô, você fica ali, chega a viatura, o vizinho do lado tá incomodado, né? Não curte, o barulho tá incomodando, ele vai ligar o 190. E a equipe policial vai ter que deslocar até aquela residência, orientar as pessoas que não podem estar ali e tal. E às vezes as pessoas não entendem. E às vezes é nesse momento que começa a dar um desânimo ali, um desânimo não, começa a dar um probleminha na ocorrência, que a pessoa não gosta, que você vai lá e manda acabar com a festa, baixar o som, às vezes tem que encaminhar aquele aparelho de som a pessoa para TC, que ele fala que é termo circunstanciado por perturbação do sossego, que o vizinho ligou, que ele tem que trabalhar, porque, tipo, as pessoas não entendem que quando a partir do momento que você a tua liberdade ela acaba a partir do momento que ela está ultrapassando o direito do outro, né? E a Com pessoa certeza. posso festar, posso gritar, só que às vezes o vizinho do lado dele trabalha à noite, né? Ou trabalha de dia, quer dormir de dia, o cara trabalha à noite. Claro. É difícil a gente tentar é, agradar todo mundo. Alguém vai ficar descontente com o serviço da polícia, né? Então, por O isso, infrator nunca vai gostar de sofrer repressão. exatamente. Então, dificilmente 100% da população vai estar a favor da polícia, porque sempre vai ter aquele que, infelizmente, como eu sempre falo, em qualquer profissão tem os bons e os maus, infelizmente, né? E às vezes aquela pessoa teve um episódio, uma passagem com um mau profissional e vai marcar para sempre para ela. E daí ela vai fazer o que? Ela vai generalizar, ela vai achar que todos os profissionais são iguais. Então, se ela teve uma abordagem ruim, se ela teve solicitou uma atendimento uma ocorrência, foi mal atendida, né? Ela vai imaginar que sempre vai ser assim. Então ela vai ter essa lembrança ruim, essa passagem ruim, né, com órgãos da Polícia Militar, e vai achar que todos, quando for no atendimento para ela, vão ser igual. Então esse que é o problema, que a gente sempre fala. Não dá para generalizar, né? Qualquer profissão tem o bom e o ruim. Não é porque você foi mal atendido lá no exemplo, no supermercado, no hospital, pelo aquele funcionário, que você vai ser sempre mal atendido. Só que as pessoas têm o hábito de deixar que a primeira experiência é a que basta para eles, né? Então, a gente tenta mudar essa mentalidade da população, né? Um atendimento melhor, porque a gente tem que tratar com educação, né? O nosso abordado, porque vamos abordar um carro, por exemplo. Até você abordar e verificar que o carro não é um marginal, não é situação de roubo, quando você verificou que não é, que é um cidadão de bem, você tem que tratar bem aquele cidadão de bem, porque ele é um pai de família, é um trabalhador, então você não pode agir sendo mal educado ou grosso, porque você tem que pensar que você tem que tratar aquela pessoa como você quer ser tratado. Imagina você abordando jovens, gritando, chutando, e você tem um filho teu. A gente se põe no lugar, né? Eu não gostaria que meu filho estivesse na rua e sendo abordado dessa forma. Então a gente tem que procurar mudar um pouco da cultura, né? Para tentar trazer a população para o nosso lado. Mas graças a Deus a polícia mudou muito, né? Tem muitos bons profissionais que estão trazendo esses valores bacanas aí para a polícia militar e trazendo a sociedade para perto de nós. Não tenho nenhuma dúvida disso. É exatamente como você falou, a gente não pode julgar uma instituição inteira por causa de casos isolados. Da mesma maneira como a gente não pode julgar, e eu falo isso pessoalmente, a gente não pode julgar alguém, um policial específico, porque ele cumpriu, às vezes, uma ordem, né, cumpriu uma lei da qual você discorda. Então, eu vejo, por exemplo, mesmo em caso de pandemia. Você vai ver aí alguns que dizem que decretos colocados para aglomeração são inconstitucionais. Sendo ou não sendo, o fato é que a partir do momento em que existe uma decretação governamental para que a polícia intervenha em situações específicas, é extremamente necessário que vocês cumpram a lei. Né? E aqui eu não estou entrando, evidentemente, no mérito ou não. Né? Então, assim, me entristece não só essa parcela da população que acha que a polícia é inteiramente maldosa, agressiva, como também aqueles que não entendem que a polícia, o policial tem que respeitar o seu papel constitucional, né? Mesmo que isso às vezes seja contra a sua opinião pessoal. Nós temos alguns episódios, né, que nem a polícia militar ela não pode fazer greve, né, por ser militar, né? Então não tem como fazer greve como outras empresas, as pessoas podem parar e fazer greve para reivindicar o seu direito, né? A gente não Claro. tem, por causa de lei, nós, por ser militar, não tem essa situação. Então já houve casos aqui no Paraná de as esposas dos policiais, né, tentar fazer lá uma manifestação para poder que o governador ouvisse na época lá para melhorar o salário e tal dos policiais. E o próprio policial lá ter que tirar as próprias esposas dos seus colegas. Nossa. É uma situação bem delicada, né? Então, o povo perceber que a gente não é. Nós viemos do povo, então não temos por que nós ser contra o povo, né? Nós viemos, somos cidadão igual ele. O policial militar não foi criado, ele
que é o povo, né, que entrou, passou no concurso, é policial, Exatamente. tem que trabalhar para o povo. Só que também a gente tem as leis que têm que ser cumpridas. Infelizmente, às vezes a pessoa não entende. Se o policial deixar de cumprir uma lei, ele vai estar prevaricando, que é o quê? Retardar de praticar ato de ofício. Então, ele vai estar, ele acabando sendo punido, pode ser até excluído, perder o emprego dele por Por deixar de essa cumprir. A polícia militar é delicado, né? Nossa situação, ela é diferenciada do serviço da empresa privada, né? Ela tem essas peculiaridades que é complicado, que às vezes, tipo, a gente brinca até, todo mundo gosta de comentar o serviço da polícia militar, né? Que todo mundo acha que entende, que nem tá a situação aí que estão procurando esse indivíduo lá, esse serial killer lá, né, que conseguiu pegar, né? Todo mundo dá o seu palpite. Mas não é tão simples assim, né? A gente brinca que é o especialista do teclado, porque todo mundo fala um monte de coisa, mas não é por isso. Você não tem uma experiência, você não sabe como é que é o serviço operacional, você não sabe como é que se faz uma busca, você não sabe como é que faz uma abordagem, você não sabe como é que caminha numa mata com segurança e tal. Então, tem como você pode falar por achismo, né? Mas você não está sendo técnico, porque você não é policial, você não tem um curso de formação, você não tem um curso técnico que te orientou como fazer aquilo. Ou se você fez na teoria, você sabe na prática, que é uma coisa diferente da outra, né? Com Na teoria, certeza. se não estava no papel aquela situação ia acontecer na prática, você não vai saber o que fazer. Então é difícil você tecer alguns comentários que a gente percebe que todo mundo gosta de dar seus pitacos, né? Mas é fazer o quê, né? É igual o time de futebol, né? Todo mundo gosta de falar alguma coisa do time de futebol, né? O serviço não, também tem as pessoas que gostam dos seus palpites, né? Com certeza. E essa questão de você, né, para você tecer um comentário sobre isso, especialmente sobre um crime, sobre uma pessoa procurada com essa magnitude, você tem que ter um mínimo de conhecimento, especialista em segurança pública, né? Mesma coisa, eu não vou falar de culinária se eu não sou cozinheiro, eu não vou falar de pandemia se eu não sou infectologista, se eu não tenho conhecimento grande sobre transmissão viral. E agora, então, Sargento, para completar, eu gostaria que você falasse, mandasse uma mensagem aí, tanto para o seu inscrito como para o inscrito do Diego TV, para o jovem, ou às vezes já não jovem, né, mas a pessoa que tem a pretensão de servir uma carreira no Exército, na Polícia Militar, em qualquer uma das Forças Armadas ou auxiliares da nação. O que essa pessoa tem que ter em mente, com que cabeça ela tem que entrar, e gostaria que você fizesse um comentário direcionado a essas pessoas. Então, como a gente fala quando a gente vai entrar na Polícia Militar, quando eu fui entrar, eles falaram para nós que tinha três situações que as pessoas entram na Polícia Militar, né? Que uma são tradição, vocação ou necessidade. Tradição, você sabe o que que é, vem de pai para filho, na família tem o militar, Sim, então ele vai seguindo aquela tradição, né? A vocação é que você dá para aquilo, você gosta daquilo, você tem facilidade de fazer aquilo, aprender informações, tal, você se adapta rápido, tá? Então você entra pela tradição, pela vocação. E 99,9% da parcela que entra é necessidade. Você precisa ter um emprego, você precisa, né, pagar suas contas, comer, então a grande maioria entra pela necessidade. E o que que eu aconselho? A gente vê agora, da minha época, a gente não tinha muitas informações a respeito dos concursos para oficiais, agora a gente tem. Então, como eles sempre falam para nós, que o policial não vai ficar rico. Não adianta você querer entrar na polícia militar achando que você vai ficar rico, né? Para qualquer estado, tem alguns estados que o salário é um pouco melhor, né? Mas você pode ter uma vida digna, né? Só que é um salário sacerdócio, né? Você não tem, se você gosta de ter uma vida programada, digamos assim, final de semana eu vou viajar com a minha família, final de semana eu vou para a praia, final de semana você não tem isso. A Polícia Militar, você tem que ser 100% para a instituição. Por quê? Se você tira a sua escala normal, lá 12h24, 12h48, no meio da tua folga pode ter uma escala extra. Então você pode trabalhar num evento, no futebol, uma manifestação, qualquer coisa que ocorra, eles vão acionar a equipe. Se você trabalha no grupo tático, você está mais ainda indo para reintegração de posse, missões. Então, na verdade, o policial militar ele tem pouco tempo para ele ficar com a família e mais tempo para ficar com a polícia militar. Então, se você quer entrar na instituição achando que você vai ganhar, vai ficar rico e vai trabalhar pouco, você está enganado. Você vai trabalhar muito e não vai ficar rico, mas é um serviço dignificante. O que eu faço, eu amo de coração, né? Faço com o meu coração. Mas, para os jovens que estão entrando agora e têm oportunidade, a gente orienta que faça o concurso para oficial da polícia, né? Você vai entrar fazer uma escola, 3 anos, tal, vai ter um salário digno, vai trabalhar de uma forma diferente, né? Tanto que no Exército também tem a maneira de entrar como oficial, como sargento. Na polícia não tem essa oportunidade de você entrar como sargento, você tem que entrar como soldado, né? Ou oficial. Mas ali a gente tem bastante, como eu estava conversando com você, né, Diego? Tem os canais ali,
pode orientar bem a galera para pegar mais informações a respeito disso, né? Para não pegar muito tempo falando sobre o serviço militar e sobre a PM aqui nessa nossa entrevista, né? Deixa para a galera dar uma pesquisada no seu canal quanto no meu ali a respeito dessas informações aí. Exatamente. Então, para você que está querendo conhecer um pouco mais sobre o alistamento militar, sobre essa carreira, a BROI, principalmente o canal do Sargento Ferraz, tanto é que eu falo por experiência própria, né? Eu o descobri pesquisando, vendo sobre o alistamento e sem dúvida nenhuma você me ajudou muito. Agora, finalizando, agradecer muito a sua presença. Espero que você saiba que existe, sempre haverá quem, quem não vai gostar, quem vai recriminar, mas eu confio fortemente que a maioria da população brasileira está ao lado dos bons policiais. Dos bons policiais, evidentemente, a gente sabe que existem aqueles exemplos negativos, e desse tenho tanta certeza que, como eu, como você, ninguém aprova. Então, muito obrigado, Sargento Ferraz, pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade em estar aqui. Inscritos do Diego TV, por favor, deem uma passada no canal do Sargento Ferraz. Fala, olha, vim pela entrevista do Diego TV, peçam em mais entrevistas com o Sargento Fábio, que eu sei que ficou muito legal. Sargento, muito obrigado pela sua participação, inaugurando aí um quadro, né? Momento histórico, 4 anos depois, eu colocando, 4, 5 anos depois, eu voltando, aparecendo, né, com o meu rosto pro canal. Muito obrigado. E eu que agradeço, Diego, pela oportunidade, por você ter, né, como você comentou, encontrado, tentando tirar suas dúvidas a respeito do alistamento militar, encontrando nosso canal e entrando em contato comigo e tal, né, fazendo esse convite, já aceitei de imediato, que é muito interessante a gente falar sobre o militarismo, né, porque é uma coisa assim que os jovens chama muita atenção e Com tem certeza. poucas informações, né? Tipo, é interessante você trazer uma informação de quem está vivendo aquilo, quem viveu, não de uma pessoa que, tipo, eu quero falar sobre o exército, mas eu nunca fui militar. Então você está tendo informações, né, que aquela pessoa ouviu de um lugar, ouviu de outro, mas ela não está falando o que é a realidade, ou na polícia militar, o que é a realidade, né, que a gente passou. Então, por isso que eu aceitei o teu convite, espero que tenha outras oportunidades e muito bom o seu canal e que Deus abençoe tanto você quanto eu, que a gente consiga, né, seguir em frente e atingir nossos objetivos. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí e precisando de nós, estamos sempre à disposição. Desejo mesmo, inscritos, vamos lá, bombem o vídeo, compartilhem, se inscrevam, comentem. Faltou alguma pergunta? Faltou alguma coisa? Apesar de eu achar que a nossa entrevista ficou bem completa, sempre alguém vai achar uma outra coisa. O link do meu Instagram pessoal, do canal, do Fábio Ferraz também, link do canal dele estarão aí na descrição. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. E essa foi a primeira entrevista do Diego TV, depois de 7 anos de existência. Obrigado de novo, Fábio.